Bom, então a gente tem a nossa lista 1 já corrigida, né? Foi a nossa lista de entrada. E agora eu passei no dia 1º do 10 a lista 2 e hoje a gente vai estar fazendo a correção, né? Vamos dar uma olhadinha no que a gente tem aqui na lista 2. Bom, esboce o gráfico das funções quadráticas, né? Então a gente vai ter a primeira, uma lei de formação. Vamos recapitular aqui rapidinho, né? A lei de formação de uma função quadrática. Ó, ela é uma lei de formação que a gente tem praticamente uma equação aqui, e essa equação é uma equação que tem um expoente quadrado, né? Uma equação de segundo grau. Então, a gente vai ter o coeficiente a que acompanha x ao quadrado, o coeficiente b que acompanha x e o coeficiente c, que é um número sozinho, termo independente, né? Essa é a nossa lei de formação, né? É toda função de R em R. Primeiro R aqui se referindo ao domínio, a gente aprendeu isso em função, né? E o segundo R se referindo ao contradomínio total de possibilidades ali que a gente tem, né? Com A, B e C números reais, tá? E o nosso A diferente de zero. Então, o A sempre tem que ser diferente de zero. Isso é muito importante, tá? Foi o que eu comentei anteriormente, né? Senão, ele transforma a nossa equação numa equação do primeiro grau, né? Nossa lei de formação vai se tornar uma lei de formação de uma função afim. Então, essa não é a intenção da função quadrática, correto? Então, sempre essa característica aqui ó, tem que ser destacada, tá? A diferente de zero. Bom, e para determinar o gráfico, né, a representação gráfica dessa função, eu montei aqui 5 passos. O primeiro passo é determinar o valor de x. Então, lembra que função ela trabalha com o conceito de relação entre duas grandezas. Então, nesse caso aqui, a gente tem x na equação, né? E temos também o y, que é a mesma coisa que f de x, né? Em algumas escritas vão aparecer f de x, a mesma coisa que o y. Então, as duas grandezas aqui envolvidas na representação gráfica, a gente vai ter, então, y e x, né? Representados por y e por x. E o primeiro passo, então, a gente vai determinar o valor de x. Depois, segundo passo, a gente vai determinar o valor de y. O terceiro passo, né, tendo em vista que o nosso desenho aqui é uma parábola, não é uma reta, né? Diferente da função afim, a gente tem um desenho do u, lembra? Então, o que acontece? A gente já tem um valor de y, né, definido no segundo passo. No primeiro passo, a gente tem os valores que possivelmente a parábola vai passar no eixo x, e o terceiro passo é buscar o ponto mínimo dessa parábola, é onde, né, a parábola desce, chega no seu ponto mínimo e volta a subir novamente, tá? Então, é um par ordenado, né? A gente precisa buscar um valor de x e um valor de y para poder fazer essa conexão do par, e a gente vai ter duas fórmulas, ok? X vértice e Y vértice, né? Montando o par ordenado, a gente vai encontrar esse valor máximo ou valor mínimo, vai depender do sentido da nossa parábola, né? Ó, se o A for positivo, o coeficiente A, o que acompanha x, for positivo, o desenho da parábola é um U, né? E a gente vai buscar o ponto mínimo aqui embaixo. Se o meu A for negativo, menor que zero, o sentido da parábola é o sentido inverso, né? Então, a concavidade, que é a parte aberta voltada para baixo, e a gente vai buscar, então, o ponto máximo. Depois, a gente pode representar também a imagem, buscando aqui, né, o quarto passo, que é uma fórmula que é igual ao y vértice. Então, na verdade, uma vez que você calculou o y vértice, você não precisa calcular novamente a imagem, né? Basta aproveitar o resultado. O quinto passo, então, a gente vai montar o gráfico. Depois de montado o gráfico, né, a gente montou a parábola, a gente pode, então, pintar o valor da imagem, né, que é o mesmo valor de y vértice, até o y, né? Uma leve pintura aqui, né, só para destacar onde a parábola está refletindo no eixo y, tá bom? Então, esse foi o conteúdo, né, que a gente iniciou da função quadrática. Temos a lista 1, que foram os exercícios de entrada
com a definição da função quadrática e também algumas funções aqui, né? Passando rápido aqui, ó, a gente viu, né, uma função aqui com a positivo, ó, vem comigo aqui, ó, a foi igual a 1, então o que acontece, né? A gente vai precisar determinar o valor de x, a gente teve aqui x1 e x2, então a nossa parábola aqui, ó, com cavidade voltada para cima, eu até brinquei com vocês, né? A positivo, um pouquinho feliz, então a gente vai ter esse desenho, né? Na letra B, o A foi negativo, ó, esse aqui da lista 1, tá? E aqui o que acontece, ó, com cavidade, parte aberta voltada para baixo, um pouquinho triste, né? E tivemos mais um caso aqui, interessante, quando o nosso delta é igual a zero, olha o que acontece aqui, vamos analisar, né? Aplicamos a fórmula de Bhaskara para determinar o x, chegamos a um delta igual a zero, significa que as duas raízes, x1 e x2, vão ter o mesmo valor. Então, eles vão estar aqui, ó, na mesma coordenada, tá vendo? Né? No 3 aqui, 1, 2, 3. E aí acontece também com o par ordenado, ó, vai ficar também com o x-vértice no 3. E olha que desenho curioso dessa parábola, né? Ela passa o eixo y, o seu ponto mínimo é o número, é o valor 3 na coordenada, né? Que é x1, x2 e também o x-vértice, né? E depois ele volta a subir novamente. Então, foi uma situação na letra C um pouquinho diferente. E agora a gente vai iniciar, então, a correção da lista 2. Na lista 2 a gente tem uma proposta um pouquinho mais extensa, né? São 5 funções. Por isso eu passei para casa, né? A gente iniciou na aula, mas ficou para casa com um tempo estendido aí, porque é uma atividade extensa, né? Com a ideia de fechar esse assunto e também, né, mostrar tudo o que pode acontecer. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Então, na nossa primeira lei de formação na letra a gente tem o seguinte: y igual a menos x ao quadrado mais 2x. A primeira coisa que a gente observa aqui, ó, é que o a está negativo, ó, menos 1, correto? Então, menos a negativa, a boquinha vai ficar triste, né, com cavidade voltada para baixo. Uma outra informação que a gente tem aqui é que essa lei de formação está incompleta, né? Está faltando aqui um número, tá vendo? As demais aqui, ó, a letra B e C estão completas, ó. Na letra A está faltando aqui o coeficiente C, né? E ele é muito importante para a gente. Então, aqui que a gente vai, né, como a gente pode resolver essa função. Bom, primeiro passo aqui, a gente vai seguir buscando o valor de x, né? Mesmo padrão que a gente aprendeu. Então, vamos identificar aqui o A. A vai ser menos 1, né? A é o que acompanha x ao quadrado. B vai ser 2, é o que está acompanhando o x. E como a gente não tem C aqui, a gente vai colocar C igual a zero. Bom, a gente tem duas formas de resolver uma equação de segundo grau com o nosso C igual a zero, né? A gente pode resolver por fatoração ou pela fórmula de Bhaskara. Eu disse durante a aula que eu aconselho o aluno a fazer pela fórmula de Bhaskara, tá? É mais prático porque a gente precisa do valor do delta. Então, o que acontece? Eu aqui na correção acabei fazendo pela fatoração, né? Para mim, eu achei um pouco mais fácil, mas depois eu lembrei que precisava do delta. Então, eu tive que fazer o delta separado aqui, né? Então, quem fez por fatoração também vai ter que fazer o delta, a primeira parte ali da fórmula de Bhaskara. Então, seria melhor ter feito pelo Bhaskara, tá? Bom, vamos lá. O que a gente tem aqui no primeiro passo? Tá vendo que eu tenho duas incógnitas? Eu tenho y e tenho x. Se eu quero encontrar o valor de x, eu coloco zero no y, ok? Quando eu coloco zero no y, eu transformo essa lei de formação numa equação de segundo grau. E depois a gente vem buscando o valor de x, né? Bom, resolvendo por fatoração, só para recordar, tá? Aqui está a parte da fórmula do Bhaskara, né? E aqui eu fiz por fatoração, vamos recordar esse processo. Primeiro passo, eu vejo que eu tenho em comum nos dois, né? Nos dois termos aqui eu tenho x, coloco x em evidência e depois eu busco, né? Esse processo de fatoração é um processo inverso, né? Então tem que buscar a multiplicação que gerou esse resultado aqui, ó. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o que eu tenho em comum, vou colocar embaixo
e montar uma divisão, uma razão, né? X² dividido por x, divisão de polinômios, eu mantenho o sinal aqui, porque menos com mais vai dar menos, e faço a subtração dos expoentes, tá? Então, repito a letra e diminuo o expoente. Então, nesse caso aqui, vai ficar menos x elevado a 1. A gente não precisa escrever o 1. Mais 2x dividido por x, aqui é só cortar, né? Puxar o 2 para dentro aqui do parênteses. Então, a gente sabe que quando o nosso c é igual a zero, uma das raízes vai ser zero e a outra a gente vai resolver a partir daqui, ó. Então, menos x mais 2 igual a zero. Passamos o 2 para o outro lado, ele vai passar negativo, vai ficar menos 2. Como a nossa incógnita está negativa, teremos, então, que multiplicar por menos 1. Todos eles vão ficar positivos, então x igual a 2. Então, a gente já tem aqui x1 e x2. Caso você tenha utilizado a fórmula de Bhaskara, a gente vai começar assim, ó. Delta igual a b² menos 4 vezes a vezes c. Delta igual a b vai ser o 2, ó. Então 2 elevado ao quadrado vai dar 4. Aqui a gente vai ter o seguinte, ó, 4 vezes 1 vezes 0, todo número que multiplica 0 é 0, tá bom? Então, nessa situação, aqui, essa parte da multiplicação aqui vai ser anulada, né? Porque está multiplicando 0, tá bom? Então, a gente só vai ter aqui o resultado de b. Então, delta igual a 4. Aí você pode continuar a fórmula lá com x igual a menos b mais e menos raiz de delta, que você vai encontrar, né, o x1, 0 e o x2, 2. Pode acontecer ficar inverso, né? O x1 ser 2 e o x2 ser 0, que também não altera nada o resultado ali, tá? Próximo passo. Tem uma pergunta aqui. Professor, só pode ser uma das duas fórmulas? Eu aconselho aqui você utilizar a fórmula de Bhaskara, tá? Como eu já tinha feito aqui na correção, eu não refiz, né? Mas o ideal é você utilizar a fórmula de Bhaskara, aí você tem que, caso você não tenha feito a fatoração, né? Não tenha buscado o valor de x, você tem que continuar a segunda parte da fórmula aqui de Bhaskara, né? Eu estou acabando de falar isso aqui, que é a parte do x, tá? X igual, tá bom? Caso você tenha utilizado o Bhaskara, que é o mais, vamos dizer assim, o menos trabalhoso, tá? Eu até comentei isso durante a aula, né? Vamos pelo Bhaskara. Aqui eu acabei fazendo fatoração, bom que a gente recordou, né? Bom, depois se você aplicar a segunda parte da fórmula de Bhaskara, que é aquela do x, né? A gente também vai encontrar x1 e x2. E aí a gente pode marcar aqui no nosso plano cartesiano, ó. O x1 vai ser 0, o x2 vai ser 2. Então, marca um pontinho no 0 e marca um pontinho no 2. Isso no eixo x, que é o eixo horizontal, tá bom? Continuando aqui, o que acontece? A gente vai ter que buscar agora, no segundo passo, o valor de y. Aqui eu não sei por que eu escrevi terceiro passo. Eu comi um passo aqui, né? Então, eu considero esse terceiro passo aqui como segundo. E a gente vai ter o seguinte, ó, y igual a c. Só que o nosso c aqui é igual a zero. Então, o y da nossa parábola, né, vai passar no zero. Então, aqui a gente vai marcar, ó, o pontinho no zero, tá? Então, o zero aqui é o x1 e também é o y, tá? Se você quiser colocar um y aqui do lado, só para, né, deixar registrado aí. Vamos lá, continuando, né? A gente tem, então, o seguinte, ó, já dá para fazer um esboço aqui da parábola. A gente já tem um ponto no 0 e um ponto no 2, né? Sabendo aqui que o nosso A é negativo, ó, ela tem que vir um pouquinho triste, né? Então, ela vai passar pelo 0. Agora, a gente tem que buscar esse ponto aqui, ó, até onde ela vai subir, né? O ponto máximo dela para depois descer. Bom, ponto máximo, a gente vai ter que utilizar aquelas fórmulas de x vértice e y vértice, né? Deixa eu ver se consigo melhorar aqui, ó, o zoom da tela. Aqui, em vez de quarto passo, coloca terceiro, tá? Considera como terceiro. Vamos lá, x vértice vai ser igual a menos b. Então, ó, o nosso b é positivo, toma cuidado com esse negócio de sinal, tá? Então, vai ficar menos 2 dividido por 2 vezes menos 1. Cuidado que o A é negativo, tá? Então, aqui é 2 vezes A, vai ficar 2 vezes menos 1. 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. Tá aparecendo aqui, vamos lá. Então, menos 2 dividido por menos 2, 2 dividido por 2 vai dar 1. Menos com menos na divisão
vai dar mais, correto? Então, 1 vai ficar positivo. Então, a gente já achou uma parte aqui do par ordenado, né? A segunda parte é a fórmula do y vértice, está aqui em cima, aqui, ó, tá? Ó, acompanha comigo. Então, y vértice vai ficar igual a menos delta dividido por 4a. Isso aqui é uma fórmula, tá? Vou até pedir para que vocês colocassem um post-it, né, na hora de fazer atividade, para decorar isso aqui, tá bom? Menos 4, nosso delta aqui foi 4, tá vendo? Então vai ficar menos 4 dividido por 4 vezes o a, que é menos 1. E aí teremos o seguinte, ó, menos 4 dividido por menos 4, menos com menos também vai dar mais, então vai ficar 1 positivo. E olha que par ordenado interessante, ó, 1 e 1, né? Então o primeiro passo, eu começo aqui pelo x, então vamos fazer essa conexão aqui do par, ó. Vou começar o desenho aqui pelo x, que é 1, subo até a direção do y, faço a curva aqui, ó, e conecto com 1. Né? Faço um pontinho na curva, é o que a gente chama de vértice. Por isso, x vértice, y vértice. Né? Fiz o pontinho na curva. Então, já tem 3 pontos aqui. Ó. Tem o 0, que é o x1 e é o y. Tenho o ponto máximo e tenho também a volta, né, que é o x2 aqui, onde a parábola volta a descer. Então, o que acontece? Ó, na hora de fazer o desenho, eu sempre vou me guiar por esses 3 pontos aqui. Lembra que eu comentei isso durante a aula, né? Ó, eu vou me guiar. Primeiro, você pode até começar por aqui. São os 3 pontinhos que você tem. Ó. E depois, você vai estender o desenho da parábola a partir daqui, ó, descendo para o infinito. E aqui também, ó, como você já tem o 0, você vai continuar a partir do 0, tá vendo? Uma dica legal para quem tem muita dificuldade de montar o gráfico, né? Começar por esses 3 pontos aqui, x1, x2 e o x vértice, né? E y vértice. Bom, a imagem é o mesmo valor de y vértice, então ela vai refletir aqui nessa parte que tá, ó, vai do 1 até o y, tá? Então o reflexo da imagem no eixo é sempre essa situação aqui, ó, do y vértice, que vai ser 1, né, que é o mesmo valor da imagem, tá vendo? Então, do y vértice até o y, que nesse caso aqui foi 0. Então, a gente faz aqui, ó, nessa direção, do 1 até o 0, a gente pode pintar a parábola aqui, né? Que é a imagem. Alguém tem alguma pergunta? Vou deixar aqui para vocês conferirem, tá bom? Então, a gente tem o seguinte na letra B. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Temos também um A negativo, ó, na lei de formação, só que agora a gente tem uma lei de formação completa, né? Então, vai ficar menos x ao quadrado mais 2x mais 3. Bom, vamos resolver, né? Primeiro passo, então, é transformar esse y aqui em 0. E aí eu vou transformar a nossa lei de formação numa equação de segundo grau e vamos aplicar a fórmula de Bhaskara, né? Então, o primeiro passo aqui é identificar os coeficientes. Vamos lá. O nosso a é menos 1, ó. A menor do que 0, um pouquinho é triste, né? O 2 é o B, que acompanha x, e o C aqui é o 3, que está sozinho, né? Continuando, a gente tem o seguinte, ó, primeira parte da fórmula de Bhaskara, teremos o seguinte, delta igual a B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Então, nosso B vai ser 2 elevado ao quadrado, menos 4 vezes menos 1, cuidado com isso aqui, tá? Se puder organizar entre parênteses, para ficar bem claro essa situação de sinal, né? Vezes 3 aqui, 2 elevado ao quadrado é 2 vezes 2, que vai dar 4. Tá? Continuando, 4 vezes 1, 4 vezes 3, 12. Regra de sinal, tá? Menos com menos na multiplicação vai dar mais, com mais vai ficar positivo. Outra dica, eu acho sempre legal fazer primeiro a multiplicação, tá? Porque aí a gente não erra a continha, né? Então, 4 vezes 1, 4 vezes 3, 12. E depois a gente faz com calma a regra de sinal, né? De acordo com a operação aqui. Se é multiplicação, a gente vai fazer menos com menos vai dar mais, com mais vai dar mais, tá bom? Então, 4 com 12, finalizando, delta 16, dá para extrair a raiz, beleza. Vamos continuar agora, né? Próxima etapa aqui, né? É fazer a parte do x, então vai ficar x igual a menos b mais e menos raiz de delta, dividido por 2 vezes o a. Então, vai ficar o seguinte, ó, menos 2 mais e menos raiz do delta, que a gente já encontrou, que foi 16,
dividido por 2 vezes o nosso A, que é menos 1. Tá bom? Vamos lá, então. Ó. Aqui o B vai ficar negativo, né? Não tem jeito, ele era positivo. Menos com mais vai dar menos, então vai ficar negativo. Vamos pegar o resultado da raiz. Um resultado positivo, raiz quadrada de 16 vai ser 4. Aqui a gente tem a regra, importante aqui, né? De termos semelhantes. Ó, um sinal negativo e um sinal positivo. Como não há multiplicação entre eles, o que acontece? A gente vai observar o número maior, que é o 4, vamos manter o sinal do 4 e subtrair os números. 4 menos 2, 2. 2 vezes menos 1, aqui embaixo vai ficar menos 2. Ó. A gente repete aqui e agora a gente faz a divisão. 2 dividido por 2 vai dar 1. Na regra de sinal da divisão é a mesma da multiplicação. Mais com menos vai dar menos, tá bom? Então determinamos o x1 que foi menos 1. Continuando aqui, nós temos o x2, né? Agora com o resultado da raiz negativa, então a gente vai utilizar o sinal negativo aqui, vai ficar menos 2, o menos 4, dividido por menos 2. Aqui, o que a gente vai fazer? Ó? Termos semelhantes, tá? Se você quiser escrever aqui, ó, coloca aí no cantinho aqui, ó, termos semelhantes. Para saber que essa regra aqui, ela não tem multiplicação entre os dois números. Então, a gente não pode fazer menos com menos dá mais, tá? Se fizer isso, vai dar errado. A gente tem que fazer o seguinte, manter o sinal e somar os números, tá? Então, 2 com 4 vai dar 6. Né? A gente manteve o sinal negativo, então vai ficar menos 6. Dividido por menos 2, vamos fazer a divisão primeiro. Ó. 6 dividido por 2 vai dar 3. Na divisão, aí sim, agora na divisão a gente tem menos com menos vai dar mais. Então, teremos o nosso x2, 3. Podemos marcar aqui se você quiser, né? Ó, o x1 está passando aqui no negativo, a menos 1, correto? E o x2 vai estar passando lá no 3. A gente tem ó, 1, 2, 3, 4 números de diferença, tá? Próximo passo é determinar o valor de y. Y é igual ao coeficiente c, então vai ser y igual a 3, ok? A gente pode marcar aqui o pontinho no 3, ó, no y, 1, 2, 3, tá? Acompanha a setinha aqui do cursor. Terceiro passo é o x vértice e y vértice. A gente vai aplicar a fórmula, né? Menos b dividido por 2 vezes a. Então vai ficar, ó, o b, como era positivo, vai ficar negativo. Então vai ficar menos 2 dividido por menos 2, né? Porque 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. Menos com menos vai dar mais. Então teremos x vértice 1. Y vértice vai ser igual a menos delta dividido por 4 vezes a, que é a fórmula, né? A gente tem que decorar essa formulazinha para poder resolver. Então vai ficar menos, o delta foi quanto? O delta foi 16, tá vendo? Acompanha aqui, ó. Então vai ficar menos 16 dividido por menos 4. Ó. 4 vezes menos 1 vai dar menos 4. Menos com menos vai dar mais, por isso o resultado ficou positivo, ok? 16 dividido por 4, 4. E o nosso par ordenado, então, nós teremos o seguinte, ó, 1 e 4. Bom, já temos 3 pontinhos aqui, ó, x1, o x2, o y. Agora a gente vai montar o ponto máximo dessa parábola, né? Então a gente vai iniciar aqui, ó, sempre no x-vértice, no 1. Vamos subindo aqui, ó, 1, tá? E a gente vai na direção do 4, no y. Faço a curva, faço um pontinho aqui, né? No vértice, na quina do par ordenado, e a gente vai ter os pontos aqui, ó, tá vendo? Agora é só conectar. Se você quiser começar aqui pela curva, você pode começar, sem problema. Faz a curva aqui, ó. Depois você estende ao infinito, ó, a parte de baixo, tá? Dica legal. O quarto passo aqui, a imagem, é o mesmo valor de y vértice, né? Então, a gente sempre vai desenhar do y ao y vértice. Então, o y está no 3 aqui, ó, a gente vai pintar até o 4, né? Só essa bordinha aqui que é a imagem. Vou dar um tempinho aqui para vocês conferirem.